Só bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 74, o tungstênio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo 6, abaixo do molibdênio. Bom, em 1781, o químico Carl Wilhelm Scheele produziu o ácido túngstico a partir do mineral scheelita, que é basicamente tungstato de cálcio, CaWO4. E 2 anos mais tarde, os químicos espanhóis José e Fausto El Ruyer produziram este mesmo ácido, só que a partir do mineral wolframita, que também contém o tungstato, só que com ferro e manganês no lugar do cálcio. Então já ficou claro que se tratava ali de um novo metal, de uma nova substância, e eles conseguiram isolar este novo metal a partir do ácido túngstico, e eles chamaram esse novo elemento de Wolfram, que significa uma palavra que tem origem germânica e significa creme de lobo, algo assim. E no português, obviamente, nós chamamos de tungstênio, e essa é uma palavra que tem origem sueca e significa literalmente pedra pesada. E se eu não me engano, o mineral scheelita, que obviamente foi nomeado em homenagem ao Scheele, antes do Scheele se chamava tungstênio. Então é daí que vem essa palavra. O tungstênio é um metal acinzentado que na sua forma pura é relativamente maleável, mas ele é muito duro e também bastante denso, com uma densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico, que é comparável à do ouro ou do urânio. Além disso, o tungstênio é o metal com maior ponto de fusão, a 3.422 graus Celsius. A sua estrutura cristalina é cúbica e o tungstênio é um material paramagnético. Quimicamente, o tungstênio resiste bem ao ataque do oxigênio e da maioria dos ácidos e das bases. Os seus estados de oxidação variam do -2 ao +6, porém o +6 é o mais comum. E nesse estado de oxidação nós temos talvez o composto mais comum do tungstênio, que é o trióxido de tungstênio. Esse trióxido de tungstênio, na sua forma hidratada, ele é o famoso ácido túngstico, que proporcionou a descoberta do tungstênio lá no século XVIII. E na sua forma desidratada, digamos assim, ele é um sólido amarelo. Em solução alcalina, ele forma o ânion tungstato. Ainda no estado de oxidação +6, nós temos compostos com o cloro e com o flúor, por exemplo. Então nós temos o hexafluoreto de tungstênio, que é um gás extremamente denso, e nós temos o hexacloreto de tungstênio, que é já um sólido azulado, azul escuro. No estado de oxidação +5, aí nós já temos composto com o bromo. Então nós temos o pentabrometo de tungstênio. No estado de oxidação +4, nós temos uma grande variedade de compostos. Nós temos, por exemplo, os poliméricos tetrafluoreto e tetracloreto de tungstênio. Nós temos também o disulfeto de tungstênio, que é um lubrificante seco, ou seja, apesar de ser sólido, ele reduz a fricção entre duas superfícies. E o diseleneto e o ditelureto, a princípio, têm características similares a esse sólido, mas não foram tão bem estudados. No estado de oxidação +3, nós temos, por exemplo, o tricloreto de tungstênio, que na verdade é um composto cluster, ou seja, ele tem a fórmula W6Cl18, ele não vem realmente como tricloreto. E no dicloreto de tungstênio, no estado de oxidação +2, nós temos um cluster polimérico, na verdade, em que as unidades de tungstênio com cloro são interligadas entre si, formando uma estrutura polimérica. Então, como vocês podem ver, o tungstênio tem, digamos, compostos inorgânicos que são bastante interessantes. Uma prova disso é que o tungstênio forma poliácidos e poliheteroácidos, que são compostos inorgânicos gigantes, por exemplo, o ácido fosfotúngstico, que tem a fórmula básica de H3PW12O40. Então vocês podem imaginar que a química inorgânica, né, como muita gente pensa, não é só cloreto de sódio, sulfato de zinco, essas coisas. Esses poliácidos do tungstênio são um belo exemplo de que a química inorgânica é muito mais que isso. E eles tornam a química do tungstênio bastante mais complicada, na verdade, mas bem mais interessante.
E eu queria mencionar também a química orgânica do tungstênio. Na química orgânica nós temos compostos que formam os estados de oxidação do tungstênio mais baixos. Então, por exemplo, na hexacarbonila de tungstênio, nós temos o tungstênio no estado de oxidação 0. E outro composto orgânico que eu queria citar é hexametiltungstênio, que é um sólido vermelho, mas que sublima, é extremamente volátil. E por ter os 6 grupos metil, ele é bastante bem solúvel em solventes orgânicos, como éteres e solventes orgânicos. Isótopos. 5 isótopos do tungstênio ocorrem naturalmente. São eles o tungstênio 180, o tungstênio 182, o 183, o 184 e o 186. Desses, o tungstênio 184 é o mais comum, mais abundante, com mais ou menos 30%, e o tungstênio 180 é radioativo, porém a sua meia-vida é de mais ou menos 1,8 vezes 10 na 18 anos. Então ele é pouco radioativo. Agora as aplicações do tungstênio. Boa parte do tungstênio que é atualmente minerado vai para a produção de materiais duros, que por sua vez são utilizados em serras, materiais para cortar, ou em outros instrumentos industriais que requerem uma alta resistência e também altas temperaturas. O mais conhecido, mais também utilizado desses materiais duros é o WC. Não esse WC. Muito melhor. O carbeto de tungstênio, como eu quis dizer, é um material super duro, porque as ligações entre o tungstênio e o carbono são muito fortes, e ele, na verdade ele é tão duro que ele basicamente só consegue ser polido com o diamante. Esse material, além das aplicações industriais, ele pode ser utilizado para fazer uma munição de alta qualidade, se você quer, por exemplo, atacar veículos de guerra, creio eu. Talvez seja uma escolha apropriada usar o carbeto de tungstênio, porque ele não tem como não dar certo. E também, nos últimos tempos, tem gente fazendo joias com carbeto de tungstênio, por exemplo, anéis que têm a tendência a ser quebradiços, mas eles têm uma aparência lustrosa por anos e anos, porque quase nada consegue riscar o carbeto de tungstênio. Então, por isso, talvez seja uma boa opção. A dureza do tungstênio também é explorada na fabricação de ligas metálicas super resistentes e densas, que podem ser utilizadas, por exemplo, na indústria aeronáutica, nas turbinas de aviões, ou elas também podem ser usadas para bloquear a radiação, em vez do uso do chumbo. E outra característica do tungstênio que é explorada pela indústria é que ele mantém a sua resistência em altas temperaturas. Então, por exemplo, nos filamentos de lâmpadas incandescentes, aquele tungstênio fica tão quente que ele começa a brilhar pelo calor gerado pela corrente elétrica, mas ele não se despedaça, ele não fica mole, ele mantém a sua forma, é por isso que ele encontrou esse uso nas lâmpadas incandescentes. E ele também é utilizado em outros tipos de filamentos na indústria eletrônica. E outro uso que eu queria citar também é o uso na soldagem do tipo TIG, que é Tungsten Inert Gas, que usa um eletrodo de tungstênio protegido por um gás nobre, como o argônio, para fazer então a soldagem. E o tungstênio também tem vários outros usos que eu não citei aqui. Os compostos também são utilizados em várias áreas da indústria, que só dei um panorama dos usos do tungstênio. Por fim, eu queria citar aqui como curiosidade que, apesar do tungstênio não ter uma função biológica em organismos multicelulares, em alguns organismos unicelulares, como bactérias e arqueias, mas principalmente em arqueias, e algumas espécies contêm enzimas contendo tungstênio. Então, isso faz do tungstênio o elemento com maior número atômico que tem uma função biológica, então, nesses organismos unicelulares. No vídeo de hoje, ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo. Então, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!